Muito bem, estamos de volta com Sala Debate, hoje discutindo a Mata Atlântica, o Código Florestal. Tivemos um desmatamento de 9%, um aumento de 9% no desmatamento da Mata Atlântica, isso de 2012 para 2013, é um número muito grande, sabendo que só sobra 8,5% daquilo que Pedro Álvares de Cabral encontrou no Brasil, né? Agora eu quero trazer para esse bate-papo o Marcelo Carvalho. Ele é engenheiro florestal e ele tem um viveiro de mudas em Silva Jardim, que fica no estado do Rio de Janeiro. Ele tem diversas e diferentes árvores, ele planta. Eu quero conversar com ele. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite, seja muito bem-vindo. No bloco anterior, Leopoldo disse que quem planta deveria ganhar, quem planta além do que é esperado, deveria receber um dinheiro por isso. Eu quero saber a sua opinião. Você deveria estar recebendo ou você já está recebendo um dinheiro? Boa noite. Boa noite. Receber, a gente não recebe nunca nada, né? Na realidade, eu estou ouvindo atentamente a conversa entre os participantes e eu te digo que concordo com algumas colocações, não concordo com outras. Eu acho que a gente tem um problema complicado de resolver aí, porque existe, na realidade, um conflito entre um mundo que é o mundo urbano e um mundo que é o mundo rural, onde você não tem uma densidade demográfica expressiva e onde você tem dificuldade realmente de ter representantes. Se a gente parar para pensar, por exemplo, numa cidade como a Márcia estava falando, como São Paulo, onde ela gostaria de ter mais áreas verdes, você imagina que a população seria favorável, de repente, a gente suprimir determinados quarteirões da cidade para a implantação de parques públicos? Você acha que a população aceitaria com facilidade contribuir para melhorar a qualidade de vida de São Paulo, abrindo mão de moradias para que se pudesse ter mais áreas verdes espalhadas pela cidade de São Paulo? Eu, sinceramente, acho difícil que isso aconteça, entendeu? Eu concordo muito quando o Leopoldo diz que, por exemplo, o maior percentual de desmatamento aconteceu no Piauí. Você acha que o Sul e o Sudeste estão realmente muito preocupados com o que acontece no Piauí? Nós temos realmente o Brasil é um continente e a gente precisa ter políticas mais regionalizadas e encarar esse problema de uma outra maneira. Eu acho que o caminho da gente aumentar cada vez mais o arcabouço legal é um caminho que eu acho meio difícil, Marcelo, da gente... Deixa eu contribuir com alguns números da SOS Mata Atlântica, porque não cresceu somente no Piauí. Nós tivemos também crescimento, Minas Gerais continua liderando, Minas Gerais está no Sudeste, naquilo que é considerado pelo mainstream o lugar de óleos do Brasil. Nós temos crescimento também na Bahia, nós temos crescimento no Paraná, em Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul, um crescimento, uma variação de 1.049% em relação ao ano anterior. Também temos para Pernambuco, Rio Grande do Sul, enfim. No Brasil inteiro, muito poucos estados, dos 17 envolvidos na Mata Atlântica, muito poucos estados, nós tivemos queda. Então não é uma exclusividade do Piauí para onde o Brasil supostamente não enxerga. Tiago, olha só, quando você fala para mim de 1.049%, se no passado teve 1 hectare e hoje tem 10, a gente está falando de um aumento de 1.000%, entendeu? E como a Márcia falou, você tem uma pressão urbana das próprias cidades crescendo, se expandindo. Na realidade, o que me causa espanto nesse processo é que a gente está falando de um recurso natural renovável. É uma coisa que depende muito de vontade política, vontade da sociedade como um todo. Para pensar no seguinte: será que a população aceitaria que se aumentasse o valor do pedágio nas rodovias para que ao longo de todas elas a gente pudesse construir corredores de vegetação ligando os vários fragmentos da Mata Atlântica que ainda existem de norte a sul do país? Será que as pessoas estão dispostas a meter a mão no bolso, já que se falou aí que tudo que realmente se consegue êxito é quando se mete a mão no bolso de alguém? A gente falar muito em termos percentuais, eu acho importante, acho relevante, mas eu acho que esse assunto ele tem que ser tratado de uma forma um pouco mais detalhada. A gente tem que ter uma base anterior para poder se fazer um gráfico
geral para ver o que está acontecendo. A gente está falando de um percentual alto em relação a que base? Se a gente tem uma base muito pequena, qualquer coisa um pouquinho maior é um percentual muito significativo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso com cuidado. Eu acho que a vontade da sociedade, a vontade política, se a gente quiser reconstruir esse patrimônio, não é difícil, a gente trabalha com isso há muito tempo. Eu, particularmente, mexo com isso, né? Desde 1986, eu venho me dedicando à produção de mudas do bioma Mata Atlântica, tanto a parte de floresta quanto a parte de restinga, né? E para nós é uma dificuldade muito grande, não é uma coisa simples. Aqui no Rio mesmo, hoje, a Associação de Produtores de Mudas está se debatendo aí porque tem produto e não consegue ter comprador, porque tem muito discurso e pouca prática, entendeu, Thiago? Entendi. Deixa eu ouvir agora a SOS Mata Atlântica. Eu quero trazer um pouco na pauta, a lei da Mata Atlântica prevê a elaboração dos planos municipais da Mata Atlântica. E eu acho que vai muito nessa direção de quando a gente vê um bioma que depende de vários setores, de várias pessoas, que depende de um esforço coletivo para a proteção, inclusive para a recuperação de áreas que precisam ser recompostas, né? Ele tem um viveiro de mudas, a SOS Mata Atlântica também tem um centro de experimentos florestais em Itu, né, numa fazenda em parceria com a Brasil Quirim, onde nós produzimos mudas e nós fazemos todo um trabalho, um esforço para a restauração. Ao longo desses anos a gente já restaurou mais de 15 mil hectares, já foram 30 milhões de mudas produzidas e doadas para a restauração. E a gente vem acompanhando isso e realmente existe aí um mercado, existe uma oportunidade de fazer com que a gente possa restaurar áreas, principalmente matas ciliares, né, áreas que são representativas aí para garantir esses serviços ambientais e os produtores de mudas acabam enfrentando isso e os proprietários também acabam não recebendo esse apoio, esse suporte para que essas mudas cheguem nessas áreas. Então, o que a gente precisa realmente é que todos participem, seja o governo federal, os governos estaduais que estão inseridos na Mata Atlântica, os municípios elaborando seus planos municipais e também a sociedade, né? A gente estava falando do cidadão, o cidadão pode exercer a cidadania quando ele presencia uma agressão à natureza e ele denuncia ao poder público. Eu acho que isso já é uma forma de participar. O engajamento vai em uma atitude simples, como reduzir o consumo de água e de energia, mas também quando ele presencia algo realmente e denuncia. Então, quanto mais aliados nós tivermos aí para a conservação, melhor. Eu gostaria que todas as pessoas que dedicam o seu tempo, né, dedicam, proprietários que têm ali o amor pela terra, pessoas que estão produzindo mudas e tal, que possam fazer parte de uma rede e que isso tudo seja em benefício de um bem que é comum, né? Acho que a construção desse patrimônio que é público que precisa acontecer no país quando todos realmente assumem como uma responsabilidade. Oscar tem pergunta para você e eu quero te convidar a participar também do Sala Debate. Tem duas maneiras, duas redes sociais para você entrar em contato com a gente, o Twitter e o Facebook. O nosso Twitter é o @canalfutura e no Facebook é muito fácil. É só ir em www.facebook.com e escrever lá Canal Futura Oficial, é a nossa página. E aí participe, como fez o Fábio Antunes. Obrigado, Fábio, pela sua participação. Ele diz o seguinte: tenho um sítio e preservo tudo, sou consciente do problema do desmatamento. Também o Marco Turiba, obrigado, Marco, pela sua participação, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Muito boa noite. Ele diz o seguinte: seria importante se todos os meios de comunicação divulgassem mais sobre a preservação da Mata Atlântica. Enfim, estamos aqui fazendo a nossa parte, né? E a Adriana Pinto Pacheco diz: Leopoldo, a preservação tem que ser contextualizada na sociedade. Preservar é explorar o turismo, a própria indústria, os proprietários rurais e todos os envolvidos de forma comprometida com a preservação e não simplesmente o isolamento das áreas. O que você acha disso? Eu concordo plenamente. Como ela bem colocou, sem dúvida nenhuma, as questões ambientais, elas estão diluídas em todas as formas
de se viver sobre o planeta, né? Todas as formas de se produzir, de se viver, é uma questão que está diluída, por exemplo, em diversos ministérios dentro de um governo, né? Cada um tem a sua esfera, seja a jurídica, a ambiental, planejamento, transportes, enfim. Assim, o que me chama um pouco a atenção, que eu acho que a gente tem que ter muita sensatez na hora de discutir esse tema, é que, embora os recursos naturais eles sejam, de fato, um ativo ambiental, ou seja, eles guardem a biodiversidade, eles possam ser, inclusive, uma fonte de geração de renda, como no caso do turismo ou do uso das biotecnologias, para um particular, como, por exemplo, um produtor rural, quando ele renuncia a uma área que ele produzia, né? Se a gente pensar no estado do Rio, por exemplo, em que 86% dos produtores eles têm menos de 50 hectares, quer dizer, são propriedades muito pequenas, quer dizer, é uma agricultura quase familiar. Então, quando ele renuncia a uma área produtiva em que ali ele tirava, se ele tinha 30 vacas em lactação, ele passa a ter 15, no final do mês ele já sente esse baque. Quer dizer, então eu acho que o ajuste ele tem que ser com muita cautela, até para você não gerar um problema social desse cara migrar e ir para uma periferia de cidade. Então eu penso que o Estado deva entrar com todo um pacote que dê suporte à adequação do produtor rural à legislação ambiental. Quer dizer, eu acho que o intuito é cumprir a legislação, contudo, friso, com políticas que minimizem a renúncia produtiva que ele vai ter naquela propriedade. Quero saber do Marcelo, como que ele recebe, se ele recebe algum tipo de apoio, quais são as práticas que ele está adquirindo para poder formar cada vez mais plantações? Não, Thiago, na realidade a gente não recebe nenhum tipo de apoio, não. Hoje a gente basicamente sobrevive por conta das demandas das empresas de construção, seja de construção de moradias, seja por construção de infraestrutura. Então, a gente sobrevive hoje por conta de compensação ambiental, que aqui no Rio de Janeiro é uma coisa que é muito cobrada. O meio ambiente aqui é extremamente rigoroso, a Secretaria é extremamente rigorosa com relação a isso. Existe todo um número de procedimentos que as empresas são obrigadas a seguir, quer dizer, para você ter um bônus, entre aspas, você vai ter que ter o ônus de fazer aquilo que diminua aquele impacto que você causou. Por conta disso, nós temos aqui uma quantidade bastante expressiva de plantios. A gente hoje basicamente atende o município do Rio de Janeiro e alguns municípios limítrofes, né, porque as necessidades aqui são muito grandes, tem o desenvolvimento, o Rio está vivendo um momento muito especial por conta das Olimpíadas, muitas obras acontecendo simultaneamente e muito projeto de recuperação que a gente tem feito por aqui. Mas em termos de apoio propriamente dito, a gente não recebe nada não. Marcelo, obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Ok. Oscar, por um viés, você me disse da educação, isso não saiu da minha cabeça. Você falou do cinto de segurança e eu gostaria de entender como que as escolas e as universidades podem trazer um tema tão importante como a Mata Atlântica para dentro da sala de aula. Eu acho que o desmatamento, entre vários possíveis, tem alguns vetores fundamentais. Um deles é a miséria. E a miséria explica, em parte pelo menos, o desmatamento que se verifica em Minas Gerais, porque ele se dá especialmente no Vale do Jequitinhonha, que é uma área historicamente com enormes problemas de natureza social. E quando esses problemas sociais não forem enfrentados, eu acho que essa questão ainda existirá e não haverá educação possível que dê conta dessa questão, se ela não estiver, pelo menos, alinhada com políticas públicas que venham a oferecer a esse contingente populacional alternativas que os permitam viver em comunhão com a natureza. Então, eu acho que essa é uma questão importante. A questão da sustentabilidade, a meu juízo, seria o mote principal desse trabalho de educação. Quer dizer, é o entendimento da necessidade de uma convivência harmoniosa, pacífica
e com reciprocidade em relação à natureza. A natureza ela é capaz de oferecer serviços em caráter permanente, de toda a sorte para a população. Eu acho que esse deve ser o viés fundamental nos trabalhos de educação, a necessidade da sustentabilidade. Preservar, usar a natureza, nos valer dela, mas garantindo o direito de gerações futuras também fazerem uso desses mesmos recursos. Existe uma lei, né, que indica que nós devemos seguir uma educação ambiental. Ela está sendo bem seguida? Ela está sendo bem feita? Eu acho que o que eu posso testemunhar é que houve um avanço nesse sentido. Aliás, eu diria que eu padeço de um quase incurável otimismo. Eu vejo que esse processo tende a melhorar. A despeito de números eventuais com quedas, eu acho que a longo prazo já há o reconhecimento social da nossa sociedade como um todo, de todos os setores envolvidos, da necessidade de preservação desses bens. Eu acho que esse é um ponto de partida fundamental. Então, eu acho que, é claro que é possível e necessário o aperfeiçoamento dessa política de educação ambiental, mas antes ela não existia, hoje ela já está sendo implementada e essa circunstância é, por si só, um avanço. Márcia, esse otimismo é real? Eu sou otimista de carteirinha, então eu já vou dizer mesmo que com uma sim. devastação de 9%, continua otimista? Não, eu continuo otimista e eu quero dar um bom exemplo. Acredito muito na educação, a educação ambiental como uma forma de transformação da sociedade. Eu acho que é aí mesmo que é onde a gente vai conseguir realmente mudar em termos de escala. Mas eu acho a questão da sustentabilidade também, porque nós podemos, essa adequação ambiental pode acontecer num conceito novo de propriedades mais sustentáveis. Então, eu acho que tudo é possível. É possível uma cidade mais sustentável, é possível uma propriedade mais sustentável, é possível uma comunidade mais sustentável. Eu acho que é essa busca constante que a gente tem que perseguir. Agora, o que eu gostaria de ressaltar, que o Marcelo comentou, é que o Rio de Janeiro é um caso que realmente... Rio de Janeiro é um estado que se destaca dos demais estados da Mata Atlântica, porque é um estado que já foi campeão de desmatamento no passado e que hoje, além de proteger a Mata Atlântica, chegar no índice de desmatamento zero e um governo de estado, né, junto com o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, promover a criação, a ampliação de unidades de conservação públicas e também privadas, é algo que realmente é um modelo que precisa ser adotado em outros estados, em outras regiões. É aí que a gente vê que é possível um Estado ter, sabe, que vontade política é algo que realmente é o que falta nesse país e que se isso acontecesse, que se esse exemplo fosse multiplicado, nós teríamos aí outras situações em vários estados, inclusive no Nordeste, né, onde aparentemente são áreas pequenas, mas que numa escala regional pode fazer muita diferença, né, com criação de corredores, com criação de mosaicos de conservação, com criação de novas unidades de conservação, tendo os proprietários que preservam áreas sendo valorizados. Então é isso que a gente busca e a nossa luta é constante para que isso realmente aconteça no Brasil. Agora, Márcia, deixa eu entender uma coisa. A gente já falou aqui da importância de pesar no bolso, para quem está pegando agora o programa pela metade, já no finalzinho, a gente já comentou que é importante cobrar por aquilo que está sendo danificado no meio ambiente. A gente já comentou sobre a educação, a gente já falou da geração de renda, a gente já falou dos agricultores. Agora eu quero saber o seguinte: quem que está se dando bem com essa devastação? Quem está saindo ganhando nesse jogo com 9% do desmatamento? Quem está saindo ganhando? Bom, eu posso dizer que alguns setores, quando devastam áreas extensas de floresta nativa, explora o carvão e depois faz toda a produção do eucalipto para atender a siderurgia. Expansão também de obras e empreendimentos que também acontecem em vários trechos de ocupação.
Existem pessoas que realmente estão ganhando com isso e existem pessoas que estão protegendo as áreas, que é um bem público, que não estão ganhando. Então, eu acho que esse equilíbrio que a gente precisa ter. Nós queremos um jogo onde todos ganham, nós queremos que realmente o Brasil tenha um time lutando pelo patrimônio natural e lutando por um desenvolvimento, mas que seja aliado à conservação. Oscar, quer comentar? Quero, porque eu acho que esses ganhos existem sim, mas eles são de curtíssimo prazo e a médio prazo e sobretudo a longo prazo, mas a médio prazo já assim existem perdas generalizadas, inclusive daqueles que pontualmente, eventualmente, nesse curto prazo lucraram. Então, para a sociedade como um todo, essas são atividades que não se sustentam e que não podem ser mais admitidas, como não são mais admitidas nos termos da lei. Então, de novo, acho que eu até lançaria um desafio, quem sabe, daqui a alguns 5 anos, não é tanto tempo assim, nós tenhamos um novo programa onde serão debatidos, e eu tenho a convicção de que isso acontecerá, nós teremos índices bastante interessantes de acréscimos de floresta por conta da implementação do novo marco regulatório relacionado. Agora, eu fico com também para daqui a 5 anos a gente refletir sobre plantações, porque às vezes esse olhar inocente acha, e não estou dizendo nenhum aqui é inocente, mas estou dizendo que é o seguinte: quando a gente pensa numa floresta, ela tem uma biodiversidade também de plantas. Então não adianta a gente desmatar e acreditar que está fazendo uma nova plantação com eucalipto, por exemplo, que elimina diferentes tipos de animais. Então a gente tem que refletir também sobre o que a gente está replantando. O que você acha sobre isso, Leopoldo? Não, sem dúvida. O eucalipto é uma atividade agropecuária como outra qualquer, né? Quer dizer, se a biodiversidade é baixa numa plantação de eucalipto, ela também é baixa numa plantação de milho, de soja, numa pastagem. Enfim, qualquer monocultura, ela trabalha com uma biodiversidade baixa. Agora, eu acho que uma coisa para se refletir é a seguinte, se está um dos maiores motivos de se derrubar a Mata Atlântica para a confecção de carvão, e qual é a opção do carvão? Não é só o carvão, né? Não são as florestas plantadas, não são a produção de eucalipto, não que tenha que derrubar floresta para se plantar eucalipto. Mas, por exemplo, o estado do Rio hoje, ele tem 2 milhões de hectares aproximadamente em pastagem, dos quais uma grande maioria poderiam ser plantações de eucalipto para atender ao setor siderúrgico, ao setor da construção civil. Hoje, por exemplo, o estado do Rio ele consome uma madeira importada. Quer dizer, o segundo maior centro consumidor do país, ele consome móveis e lenha, na sua grande maioria vindos de fora, de outros estados, porque nos 2 milhões de hectares que nós temos no estado do Rio, um pequeno percentual é dedicado ao eucalipto. Então, quer dizer, eu acho que de novo, a política pública não é o Estado fazer tudo, mas é o Estado fomentar determinada atividade que desemboque na sustentabilidade, como o professor falou. Aliás, falando em professor, tem pergunta para ele. O Márcio Lucinda Lima, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: o desmatamento cresceu em Minas Gerais, Oscar, devido ao enfraquecimento do sistema de fiscalização que era realizado pelo Instituto Estadual de Florestas. É preciso rediscutir a política ambiental em Minas. Esta está fragilizada. O que você acredita? Eu concordo, concordo inteiramente. Uma das nossas missões como sociedade é fortalecer os órgãos que devem fazer valer as normas legais. E, de fato, existe uma série de problemas inerentes a isso, embora, especialmente no Rio de Janeiro, tenha havido uma melhora importante, mas nós temos ainda muito a avançar no sentido de aparelhar esses órgãos, no sentido de dotá-los de equipamentos, de tecnologia, etc., aptos a inibir condutas contrárias à lei. Concordo inteiramente com o nosso amigo Márcio. Márcia pergunta para você: Bruno Martins, tem um sítio na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Produzo diversas espécies da flora botânica nativa da Mata Atlântica da região. Porém, tenho tido dificuldade no escoamento da produção. Isso significa venda. Existe algum portal, site ou qualquer outro recurso para que possamos atingir um maior público?
Não, eu desconheço, mas aqui tem uma rede de viveiros, né, no estado do Rio de Janeiro, onde ele pode fazer parte. Nós temos conhecimento de vários viveiros de espécies nativas aí em regiões da Mata Atlântica que vem produzindo, mas que vem enfrentando essa mesma dificuldade. Eu espero que com essa questão da adequação, né, da recuperação da Mata Atlântica, isso possa vir, inclusive, a ser um mercado aí, um mercado e que já que tem uma tendência aí de ter um campo vasto aí para essa produção, para o plantio, para a restauração, para que pessoas possam realmente fazer esse trabalho de geração de renda para essas comunidades que estão em várias regiões da Mata Atlântica. A preservação incentiva, estimula essa geração de renda, né? Muito obrigado pela sua vinda. Eu vou dar o site da SOS Mata Atlântica, é www.sosma.org.br, que você tem todas as informações sobre o trabalho da Fundação, em especial da Márcia. Obrigado pela sua vinda, tá? Muito obrigada, eu que agradeço aí poder fazer esse debate aí com o seu público. E tem as pesquisas também aqui você encontra muitas informações, tem notícias, projetos, a nossa causa também, galerias com fotos e vídeos. É isso, estamos chegando ao final, suas últimas palavras nesse programa, Leopoldo. Olha, eu agradeço enormemente a possibilidade de debater esse tema, agradeço a sensatez dos meus dois colegas aqui de debate, em tratar a questão ambiental com um olhar que transcende a punição somente, com propostas eu acho muito viáveis, muito interessantes, e que eu acho que isso fortalece a governança ambiental e a democracia no nosso país. Oscar, obrigado pela sua vinda, a gente chegou ao final desse programa, correu, obrigado por você ter vindo, tá? Uma boa noite. Foi um prazer. Ok? E olha, obrigado a todo mundo que participou no Facebook e também no Twitter. Eu gostaria de mandar 2 abraços especiais para o Gilson Alves e para o Acaso, que estão fazendo aniversário hoje. Parabéns para os dois. Semana que vem tem mais Sala Debate aqui no Canal Futura e para você. Tchau, tchau.